Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vamos lá, hoje é sexta-feira, Nicolas está em casa, porque hoje não teve aula, né? Luana tá dormindo agora são 12h20. Ela tomou um banho, abusou, aí eu dei um banhozinho nela, mamou e agora ela tá dormindo. O que que acontece? Pra amanhã, no sábado, eu tenho uma encomenda de um mini bolo de abacaxi com coco. Tenho 15 coxinhas, 15 bolinhas de queijo e 15 brigadeiro tradicional. O que que acontece? Coxinha, bolinha de queijo e brigadeiro, eu já tenho tudo congelado. Então, ó, eu estou nas nuvens, que eu não preciso me preocupar com isso. Estão entendendo porque o congelamento é algo maravilhoso? Porque a gente não precisa se preocupar. Então, eu tô muito tranquila em relação a esses três pedidos aqui. A única coisa que eu vou precisar fazer vai ser o mini bolo, que eu não tenho congelado desse sabor. Eu só tenho lá o bem casado. E a cliente escolheu abacaxi com coco. Então a gente vai precisar fazer a geleinha. Eu vou pedir no mercado pra fazer, pra trazer a abacaxi, né? E comprar outras coisas também. E a gente vai precisar fazer a massa, recheio e a prensagem do nosso bolo. Então acho que eu vou gravar hoje, sexta, e amanhã no sábado pra vocês, que eu mostro a decoração, finalizando os brigadeiros, fritando os salgados e deixando tudo certinho, ok? Agora são meio-dia. Pergunta se eu fiz alguma coisa em casa. Fiz nada, aqui ó. Louça pra lavar ainda. A minha sala está um verdadeiro caos. Todos os brinquedos jogados pela casa, entendeu? Tá assim, uma loucura. Senhora Luana aqui dormindo. Cadê ela? Eu até liguei o ventilador que hoje está bem quentinho, ó. Tá ali, dormindo, capotada. Né? Nós estamos gripados e voltou aquela sinusite de novo. Que se eu baixar a cabeça assim, gente, eu senti isso daqui fazer assim, ó. Sabe? Eu sinto esse negócio fazer assim, ó. Aí pesa, dá uma tontura. Pensa num negócio horrível que é isso. Mas é por conta da gripe, né? Então, é complicado. Aí eu vou agora, aproveitar que ela tá dormindo, e vou preparar o recheio de beijinho. Vou colocar minha touca aqui e vou preparar o recheio de beijinho. Hoje eu tava planejando em fazer alguns bolos, né? Vamos ver se eu faço. Vamos ver se eu faço alguns bolinhos, aproveito e coloco mais massa no forno pra fazer. Porque, como é que eu digo a vocês? Eu planejo as coisas, mas com o ano eu não tenho condições de eu planejar nada, literalmente, sabe? Por conta que é muito complicado, gente. Por exemplo, essa madrugada mesmo, ela acordou o quê? 4h30 da manhã. De 4h30 da manhã, ela veio dormir só 6h30 da manhã. Então, assim, ficou acordada. Eu levantei, chacoalhei, balancei, dei peito, troquei. Fiz tudo que eu podia pra essa menina dormir. Eu já assim, ó, entendeu? O corpo esfalecendo e a alma dizendo, minha filha, acorda que sua filha ainda tá acordada. Nicolas dormindo. E aí, de 6h30 é que ela veio dormir. E 7h30 Nicolas acordou, ou seja, 1h e pouco depois. 1 hora depois. Então, assim, a cabeça da pessoa já fica meia... Tá entendendo? Aí vem essa sinusite, vem essa gripe. Hoje eu amanheci com esse olho aqui, ó. Aliás, na madrugada que eu acordei, meu olho tava fechado. Eu não tava conseguindo abrir. Todo, como é que fala? Todo cheio de remela, tipo, como se fosse uma conjuntivite. E aí eu amanheci com ele, assim, tipo, totalmente fechado. Só consegui abrir esse. Aí fui dormir. De manhã, né? 6 e pouco. Quando eu acordei novamente, o olho completamente fechado. De novo, cheio. E aí vamos ver se hoje à noite vai estar novamente, porque aí eu vejo o que eu faço, porque aí eu tenho que ver com a médica, né? Enfim. Bom, é isso. Eu agora vou cuidar, vou pegar as coisas pra fazer o recheio, depois eu dou conta dessa pia aqui. Almoço, graças a Deus, já tem pronto, então quando for a hora que o Nicolas estiver com fome, eu já dou almoço pra ele. E é isso, gente. Vou tentar levar o dia hoje, porque, nossa, essa sinusite é um negócio tão chato. É uma dor de cabeça horrível. Muito ruim mesmo. E qualquer coisa que a gente faz, a gente já fica meio que tonta. Dói essa região todinha aqui, assim, ó. Sabe? Essa parte da frente aqui. E quando a gente vira pro lado, ou a gente abaixa a cabeça, aí é pior. Pior! Mas vamos indo, né? Vamos indo. Deixa eu preparar aqui logo a parte do recheio, aproveitar enquanto ela tá dormindo e fazer um recheio logo. O ajudante mirim está aqui, o ajudante oficial, né? Aí, o que que acontece? Eu vou fazer aqui uma receita de recheio de beijinho. Eu vou mudar. Vou botar aí dentro da panela. Eu vou fazer, gente, uma receita de beijinho, tá? Que vai dar pra gente rechear 2 mini bolos.
certo? Então, já vou aproveitar e fazer duas massinhas, né? Deixa eu colocar, mãe, o restinho. Que aqui agora tem que amassar, ó, pra tirar todo o excesso do nosso recheio. Ai, minha gente, como come tempo você ter que fazer o recheio na mão, sabe? Ai, mas em nome do Senhor Jesus, eu compro esse fogão. Daqui pro final do ano eu tenho que comprar esse fogão, porque senão eu vou ficar sem... Não vai dar, não tem condições não, porque final de ano, Natal e Ano Novo, vocês sabem, é correria, né? Ó, aqui eu vou colocar o coco ralado. Coloquei. Vou adicionar também meu creme culinário. Pode ser creme de leite? Pera aí, mãe. Pode ser creme de leite, gente? Pode, tá? Eu vou virar. Bota aí, mãe, por favor. Não, agora você tem que deixar aqui em cima pra pesar. Vá, coloque dentro. Pode usar creme de leite, tá, gente? Mas eu vou mudar. eu utilizo o creme culinário pelo custo-benefício. E querendo ou não, não tem tanta diferença na receita. Vocês entendem? Tem ingredientes, gente, no... Pera aí, mãe. Tira agora não. Tem ingredientes, assim, que a gente pode trocar sem tirar a qualidade, sem tirar o sabor. Por exemplo, o creme culinário pro creme de leite, pra mim, não tem diferença nenhuma. O recheio dá o ponto... Eu consigo trabalhar com brigadeiro, então tá ok. Agora vamos dizer que no lugar do, sei lá, chocolate em pó, eu troque por um chocolate ou achocolatado. Vocês entendem a diferença de um produto pro outro? Então assim, o creme de leite não tem tanta diferença aqui. O leite condensado também não, porque são produtos que é basicamente o mesmo sabor, entende? Então, pra mim, não há diferença. Então, prefiro usar o creme culinário em vez do creme de leite. Agora, se eu for usar aqui chocolate em pó, 50%, e trocar o chocolate em pó pelo achocolatado, aí a diferença é gigantesca. Vocês entendem? Então, é por isso que tem coisas na confeitaria que dá pra gente trocar, substituir, sem ter esses danos no sabor, digamos assim. Ó, vou adicionar agora o leite. Eu tô comprando, gente, leite em pó. E tô dissolvendo, porque tá rendendo mais pra mim. E é melhor, porque o custo do leite integral na caixinha tá saindo muito caro. Muito caro mesmo. Aí Nicolas vai mexer ali rapidinho pra mim, né, mãe? Ele vai mexer e eu já vou levar pro fogo. E vou mexer esse daqui. Só quando o Luna acordar, gente, é que eu vou bater as massinhas. Porque eu vou tentar deixar ela dormir ali pra ela não atrapalhar, pra ela tirar o sono dela de princesa e a gente trabalhar tranquilo. Prontinho. O meu recheio já ficou pronto, gente, ó. O ponto do recheio é esse daqui, ó. Você levanta a espátula e ele cai em blocos, tá vendo? E ele não se mistura. Aí esse é o ponto, certo? Eu vou transferir ele aqui para o prato. Pra ele ficar... Jogou fora? Não. Jogou não, Nicolas? Eu vi na tua barriga. Ó, gente. Eu vou raspar aqui bem raspadinho. Pra poder a gente tirar todo o excesso. Aí eu vou fazer o quê? Ó. Aqui, essa quantidade vai dar pra gente rechear 2 mini bolos, certo? Não, não mexa não, que eu vou usar ainda. Esse daí ele vai usar. Ele pode ver uma panela que ele quer rapar, entendeu, gente? Mas não dá não, meu filho. Dá sim. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou bater 2 massinhas brancas de aro 12 por 5. Que em um a gente faz o abacaxi com coco e o outro a gente faz só de beijinho, né? Ou eu faço de abacaxi com coco também, eu vou ver, tá? E também vou aproveitar e vou fazer uma massinha de aro 12 por 10, sabor leite ninho, pra gente prensar e já deixar como estoque. Então hoje a gente vai deixar 2 bolos como estoque lá, pra gente poder adiantar. Então depois é que eu vou fazer esse recheio de leite ninho. Mas agora eu vou adiantar a minha massa. Deixa eu pegar as coisas aqui pra começar a bater. Vamos lá agora bater a nossa massinha. Eu vou adiantar aqui, certo? Ó, as quantidades que eu vou colocar aqui vai ser pra fazer essas 3 formas. Então, primeiramente eu vou levar pra bater. Vou colocar aqui os ovos. Quando a gente coloca o ovo, a gente não tem que quebrar assim em cima do outro não, né? Mas como eu já faço isso daqui há muito tempo, gente, engraçado que eu consigo saber quando o ovo tá podre. Eu sei quando o ovo não tá bom, sabe? Mas é interessante você quebrar o ovo em outro recipiente e depois jogar aqui, né? Mas eu sou o quê? Eu vivo perigosamente. Então, por isso, ó, vou colocar aqui a quantidade de açúcar para os 2 mini bolos. E
vou colocar a quantidade de açúcar para o bolo de aro 12, né? Então deixa eu colocar aqui. Essas dali, no cantinho, esse papel, gente, é minha ficha técnica. Então aqui eu consigo ter essa base das quantidades de ingredientes que eu uso para cada tamanho de forma. Lá nos meus e-books, tanto o bolo de aniversário quanto o e-book de tortas, vocês vão ter a quantidade de massa para cada tamanho de forma. Por exemplo, eu comprei para o seu e-book e eu quero fazer o teste, né? Comprei seu e-book de tortas e quero fazer o teste. Só que eu não quero fazer uma massa tão grande para não ter tanto prejuízo, não sei o que, ou alguma coisa do tipo. Aí você vai ter a quantidade para um bolinho desse daqui, por exemplo, que é o menor bolo que eu faço aqui. Então, você tendo essa quantidade, você faz, testa, experimenta, coloca as quantidades de recheio que eu utilizo aqui. Aqui é tudo sugestão. Se você acha que é muito recheio, você pode diminuir também para diminuir os custos. A gente trabalha, gente, conforme a gente também vai na questão do custo, certo? Deixa eu ver aqui quanto eu vou colocar de margarina. Porque aí eu fico já atenta. Porque às vezes eu tô conversando com vocês e eu vou colocando as coisas aqui e vou simplesmente errando as quantidades. Aí não dá, né, cara? Não dá. Aí a forma que a gente trabalha é você quem decide, né? E também tem muito a ver com o seu público. Não é só a gente que decide. A gente também tem que ver o que o público pede mais. Não é só aquilo que a gente gosta de fazer, de um sabor de bolo, por exemplo. Então a gente tem que entender também que tem que levar nessa dinâmica, tipo, eu preciso entender o que o meu público tá me pedindo e também preciso entender o que cabe na minha realidade para mim trazer esse produto pro cliente, né? Então, por isso que a gente tem que levar essas coisas em consideração, certo? Ó, vou levar aqui para bater os ovos, açúcar e a margarina. Vou bater bastante para poder formar um cremezinho bem branquinho. E aí depois eu volto pra gente poder acrescentar o restante dos ingredientes. E aí enquanto esse bolo está no forno, né, esses bolos aqui vão estar no forno, eu vou aproveitar que a senhora Luana tá lá com o pai dela, eu vou aproveitar e ver se eu consigo fazer o recheio de beijinho enquanto as massas estão assando, certo? Então daqui a pouco eu volto. Quem já chegou abusadinha? Diga eu já tô com fome, mãe, porque eu já chego querendo pepeto. Aí eu vou dar um pepeto pra ela agora, gente, e vou finalizar a massa, que eu ainda nem finalizei. Enquanto Lulu está nas habilidades dela, ó, tá ali, já mamou, voltei pro meu trabalho. Eu acabei colocando aqui, gente, mais uma quantidade de ovo, açúcar e margarina pra gente poder bater mais um bolo. Então, ao total eu vou fazer 3, porque vai surgir uma encomenda pra amanhã de um mini bolo sabor brigadeiro. Então já que eu estou aqui, né, vamos adiantar esse negócio pra gente não estar aperreada? Pois é. Aí aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui só pra não misturar, ó. Eu vou colocar aqui a quantidade de farinha de trigo para um bolo de aro 12. Então era pra ter pegado um potinho maior, né? Potinho maior era bom, Pamela, era bom. Ó, coloquei a quantidade de farinha. Aí agora, deixa eu tirar só um pouquinho aqui que eu passei. O que foi, Luris? Ah, meu Deus, gente. Pera aí, meu povo. Deixa eu raciocinar. Coloquei aqui farinha de trigo. Vou colocar a quantidade de leite para esse bolo de 12 por 10. Porque senão eu me perco, tá? Deixa eu ir por fase. Vamos por fase. Pronto, coloquei o leite. Aí agora, eu vou colocar aqui a quantidade de farinha para 2 bolos pequenininhos. Pronto, deixa eu colocar aqui. Senão eu vou me perder nessa história. Ô, Luris, já vai, Luris. Pronto, coloquei farinha. E vou colocar agora o leite. Pera aí. Deixa eu botar aqui o leite. Era pra ter pegado um potinho maior, né, gente? Mas dá. E agora eu vou colocar uma quantidade de farinha, porque depois, como a gente vai adicionar o chocolate em pó, então a diferença, a quantidade de farinha, ela acaba diminuindo um pouquinho, tá? Quando a gente vai fazer a massa de chocolate. Então por isso que eu vou colocar a quantidade de farinha que tá aqui. Deixa eu ver. Ó, deixa eu colocar aqui. Já vai, Luris. Eu já vou lhe pegar, Luris. Pronto, gente. Coloquei aqui. E agora, por último, é a última quantidade de leite, certo? Vou levar pra bater aqui, só pra se misturar mesmo. Coloco o fermento e aí depois a gente vai distribuir nas formas, certo?
Agora aqui, eu só tô misturando o fermento, né? Pra gente poder já distribuir nossa massa nas nossas formas, certo, gente? Aqui eu não uso batedeira. Essa parte aqui é só pra misturar mesmo, ó. Tá vendo? Nossa massinha que linda, maravilhosa. Vamos lá. Eu vou fazer 2 massas brancas. Então aqui eu vou colocar a quantidade de massa crua. Ó, aqui eu vou fazer massa branca. Vamos lá. Deixei pesando pra gente ter uma quantidade certinha, né? Eu não tô usando desmoldante, gente, por conta que o desmoldante simplesmente grudou. Horrível o desmoldante que eu comprei. Ele simplesmente grudou o bolo. Então eu não vou passar nervoso nem prejuízo, não. Aí por isso que eu tive que untar daquele velho modo tradicional que vocês já sabem, né? Coloquei 2 massinhas brancas. Aqui também vai uma massinha branca. Ó, então eu vou colocar aqui a quantidade de massa crua que a gente utiliza para essa forma. E agora, deixa eu misturar mais um pouquinho aqui. E agora aqui com o que sobra, eu vou colocar o nosso chocolate em pó, que aqui vai ser o bolo de chocolate. Um mini bolo de chocolate, né? Que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui a quantidade pra colocar. Ai, gente, eu tô malzinha, viu? Essa tosse é uma tosse velha seca. Que é uma situação, viu? Ó, aí eu vou misturar aqui agora. Bastante delicadeza pra esse bolo não voar pra tudo que é lado. Ó. Aí eu vou colocar na minha forma e já levo pra assar. Aí o que eu tô pensando? Em não fazer os recheios agora, eu vou fazer os recheios só à noite, porque a senhora Luana hoje tá um caso, ó. Ela até finge que tá tossindo, gente. Agora, esse choro dela é pra eu ir lá e pegar ela no colo. Porque se eu chegar perto dela, ela para de reclamar, entendeu? Vocês vão ver. Peraí que eu vou fumar a diva pra vocês verem. Ó. Colocar aqui o restante da minha massa. Ó. Ai, meu Deus. Ó. Coloquei já. Aí agora a gente vai levar pra assar 180 graus. Essas quatro massas. Esse daqui, como é um bolo mais alto, eu vou deixar ele atrás, a parte de trás do meu forno. E esses daqui na parte da frente, certo? A diva tá chorando, né? Ó. Deixa eu pegar ela. Deixa eu chegar perto. Eu chegar perto. Ó, o que foi? O que? Ah, bicho. Vocês imaginam isso o dia todo no seu pé do vidro? Vocês imaginam o que é o dia todo? O que foi? Ó, quer ver ela parar? Olha, parou. É assim, parou. Olha aí. Ah, o povo disse, tá com fome. Acabou de mamar. Tá com a fralda cheia. Acabei de trocar. Por que você chora tanto? Sem motivo. Sem necessidade. O ventilador... Ai, tampão, tá calor. O ventilador tava ligado. O que é? Braço. Manha. Agora não tem cristão que aguenta o dia todinho, gente. No pé do vidro um choro desse. Não tem condições, entendeu? Aí às vezes eu deixo assim ela reclamar, porque não tem como eu pegar ela toda hora, né? Mas enfim, vê só, deixa eu falar pra vocês um negócio. Vou pegar vocês aqui. Meu Deus, eu tô mal, viu? Mal que é uma... Nossa Senhora. E o pior, gente, que a gente também... Essa gripe é um negócio sério, porque assim... Nicolas vai pra creche e ele tem contato com outras crianças. Nicolas não adoecia como ele tá adoecendo. Por quê? Porque Nicolas não tinha contato com outras crianças, né? Então não tinha como ele adoecer, pegar gripe, essas coisas. E como ele tá indo pra escolinha agora... Olha, chega a lágrima desceu. Meu Deus. Ah, meu pai. Aí o que que acontece? Ele vai direto pra escola, então tem contato com outras crianças. Até a imunidade dele chegar num negócio sério, que dizer assim, pronto, agora o combate geral, aí a gente fica melhor. Mas enquanto isso não acontece, a gente sempre vai estar nessa. Passa 2 semanas bom, às vezes volta a gripe de novo. Passa 2 semanas bom, volta a gripe de novo, entendeu? E não tem o que fazer, né? Porque querendo ou não, ele tá em casa, não tem como ele não ter contato com ela. Eu não ter contato, mesmo que eu use máscara ou alguma coisa, não adianta, gente. Acaba pegando. Né? Mas graças a Deus é só uma gripe. É só uma gripe. Eu tô bem, graças a Deus. Tô dormindo bem. Ela só quer ficar acordada de madrugada, porque ela acha que tem que fazer alguma coisa de madrugada. Ri, ela fica rindo, gente, pra mim de madrugada.
ela fica querendo conversar, entendeu? Eu disse a ela, minha filha, vai dormir, que é o único momento que sua mãe tem pra descansar é esse. Já tô percebendo minha voz, né? Ontem quase que eu fico sem voz. Eu espero, senhor, não me deixe ficar sem voz não, que eu preciso gravar os vídeos. Aí o que acontece? Deixa eu ver a hora. São 2h33 agora. Os bolos estão no forno. Eu vou dar uma limpada aqui na bancada. Vou tentar dar uma lavada nessa louça, né? Vou tentar dar uma lavada nessa louça. E vou pedir as coisas lá no mercadinho. Vou fechar pedido com o cliente aqui, que ele já mandou mensagem dizendo que ia querer um mini bolo. Por isso que eu já coloquei a massa de chocolate já lá. Como esses bolos vai ser tudo pra de tarde amanhã, eu vou deixar pra fazer os recheios dele só hoje à noite. Quando essa bonitinha dormir, aí é que eu vou fazer os recheios, entendeu, gente? Porque é muito difícil trabalhar. E assim, eu já tô com a cabeça doendo. Eu já tô doente. Aí a cabeça, sinusite. Aí um monte de coisa que o povo enche meu saco. Olha, meu Deus, cara, não é possível. Não é possível um levante desse, não é possível. Aí você fica com a cabeça assim, ó. E a menina chorando, você não aguenta, cara. É como eu vejo alguns comentários assim, que eu vi até um comentário de uma menina que disse assim, minha filha era igual a Luana. Chorava, que até hoje eu tenho trauma. Teve um dia até que eu me acordei de madrugada achando que ela tava chorando. E a menina tava dormindo plena. E eu acordei achando, gente, a gente fica traumatizado, não é fácil não. Não é fácil. Minha voz já tá falhando, pai. Aí é isso. Vou fechar a encomenda aqui com o rapaz já, finalizar a encomenda. Os bolos estão assando, o recheio só faço à noite mesmo, que é só o que eu vou fazer. Amanhã de manhã que eu prenso esses bolos, né, porque é mini bolo, é rapidinho. Hoje à noite também eu faço a geleia de abacaxi. Vou deixar pra fazer essas coisas à noite. Mas pelo menos... Eita, meu pai. Pelo menos a gente vai ter 2 bolos de estoque, né? Que vai ser um mini bolinho de 1 quilo. Vou deixar lá de estoque. E vamos ter uma encomenda para amanhã, que já não estava agendada. A gente conseguiu, graças a Deus. Então é Deus que tá mandando os clientes por aí. Mas eu preciso estar bem. Tô tomando remédio, mas assim, gente, é negócio sério. E esses dias aqui tava tipo chovendo. Chovendo. Olha a minha voz. Meu Deus, cara. Tava chovendo muito. E aí o clima muda de repente. A gente que tá acostumado aqui, a gente já sente o frio. Mas as pessoas que vêm de fora em tempo de inverno acham que um calor absurdo. Mas a gente que já tá aqui já acostuma, né? E aí quando começa a chover, fecha o tempo, a gente... Como é que fala? A gente sente. Então assim, tem dia que tá chovendo, fecha o tempo. Aí no outro dia tá esse sol. Começa tudo. E olha que assim, a gente come muita fruta, eu compro fruta pra mim, pra Nicolas. A gente evita besteira, essas coisas assim, só tá comendo também, nem dou pra Nicolas. Mas é impossível não gripar, né? Porque Nicolas tem também esse contato com as outras crianças, como eu falei. Traz pra casa, aí ela pega dele ou de mim, sei lá que danado é, que eu não sei nem quem mais tá pegando de quem aqui em casa, gripe mais. E é isso, não tem o que fazer muito, né? Mas ela tá tomando um remedinho. Tô dando inalação pra ela também. Mas tá bem tranquilo. Ela tá mamando sem dificuldade. Tá dormindo também sem dificuldade. Porque da outra vez, ela é pequenininha ainda. Ela tinha 2 meses e pouco. Foi quando eu cheguei. Foi no final de maio, eu acho. Foi. Que ela tava com febre, né? Aí eu tive que levar ela na UPA no outro dia. Ela teve febre de madrugada. Eu só levei na UPA, gente, por conta disso. Porque assim, eu não acho necessidade de estar levando uma criança. Até a médica deu um puxão de orelha em mim no dia. Porque eu levei ela só por conta da febre. E como ela era menorzinha... O pulmão de uma criança não é igual da gente, né? Os órgãozinhos é tudo pequenininho, miudinho. E aí, ela tava gripada, né? E esse negócio de bronquiolite, eu já fiquei com a cabeça assim a mil. E ela teve febre, quase 39 de febre na madrugada. Então só levei ela por isso. Mas quando chegou lá, ela tava de boa, ela botou aquele negócio pra escutar. Ela fez, olha, ela não tá com catarro no peito. Por que você trouxe ela? Eu disse, olha, porque ela tá gripada. Aí de madrugada ela não tava conseguindo respirar direito. E ela também teve a questão da febre muito alta, né? Então por isso que eu trouxe ela. E aí a médica olhou pra mim e disse, olha, eu vou passar um remédio, mas assim, vá pro posto de saúde. Eu disse, não, eu sei que eu tenho que ir pro posto. Eu só não fui hoje porque hoje é domingo, não tem posto aberto, então não tem nem como, né? Mas eu só trouxe ela por conta da febre alta, né? Porque a gente nunca sabe. É melhor a gente ir prevenir do que, né? Acontecer algo. E ela fez, olha, aqui não é ambiente pra você trazer ela. Só traga ela quando realmente tiver uma emergência, né? Que realmente não tem como fazer.
aí você traz ela. Mas caso contrário, leva ela pro postinho. Vou passar o tratamento dela 7 dias. E aí é isso. Então ela tá tomando remédio, né, mamãe? Mamãe tá dando remédio, inalação, tá dando tudo pra esses neném. Nicolas também. E assim a gente vai. Tô tomando remédio e assim a gente vai, gente. Não tem o que fazer. Aí é isso. Eu vou fazer as coisas hoje. Eu acho que eu só volto amanhã, tá? Pra poder a gente prensar os bolos. Porque hoje à noite eu acho que eu não vou fumar mais nada. Porque eu acho que minha avó já vai se embora daqui pra meia hora. 3h20 da tarde, eu tô falando bem pertinho do microfone, porque, gente, olha a minha casa, tá um caos, cara. Luana, só pela misericórdia. Aqui em cima, acabei de chegar, acabei de receber, né, as coisas do mercadinho. Eu comprei uma bandeja de ovo. Aqui eu comprei mais fruta, comprei o abacaxi, tem maçã pra Nicolas, limão, pra também tomar com mel, pra ver se a gente dá uma sarada dessa gripe. E tem também laranja. Aí aqui tá tudo assim, ó, bagunça. Hoje eu não consegui literalmente fazer nada. A única coisa que eu fiz foi só bater a massa dos bolos, que já tá pronta. E fazer o recheio, que tá aqui, só, mais nada. Minha voz tá zerada. Tá um caso sério. Mas eu vou ver se eu consigo colocar a Luana pra dormir e dar pelo menos uma tapeada nessa casa, porque tá inabitável hoje. Agora são 4h25 da tarde, minha voz tá voltando, mas, né, estamos daquele jeito. Aqui, gente, eu tô preparando o recheio de leite ninho. Consegui dar uma leve organizada na minha casa, graças a Deus. Aí eu consegui, ó, dar conta aqui da louça, inclusive tá ali. A bancada deu uma organizada também, tá bem organizadinho. Nicolas tá ali assistindo e eu tô aqui mexendo o recheio pra poder adiantar enquanto a senhora tá dormindo. Aí, senhora Luana, né? Aí eu vou fazer esse de leite ninho e depois eu vou fazer o de chocolate. O que sobrar, gente, aqui dos recheios, não tem problema que amanhã eu faça mais uns mini bolinhos, a gente prensa outros e a gente vai deixando em estoque, tá certo? Mas é isso. Bom, vou misturar aqui, depois vou fazer a geleia de abacaxi também, enfim, vou deixar essas partes adiantada para amanhã. 8h40 da noite, finalizei aqui a geleia, eu fiz bem pouquinho, porque só comer um mini bolo, fiz bem pouquinho mesmo, tá aqui, já tá fria para mim colocar na geladeira. Aqui eu fiz o recheio de brigadeiro, recheio de beijinho que eu fiz mais cedo, e o recheio de leite ninho. Esses daqui eu vou deixar fora, depois eu coloco um panozinho assim pra cobrir, né? Aí eu deixo fora. Os bolinhos eu já coloquei dentro do micro-ondas. Minha casa hoje vai dormir assim, toda bagunçada. Toda vez, gente, Nicolas bota o brinquedo tudo dentro da banheira de Luana, ó. Essa banheira eu lavo todo santo dia, né? Porque toda vez que eu termino de dar banho nela, ele vem e coloca um monte de coisa. Aí ele tá ali, ó, capotado. Fez uma briga pra não botar o pijama. Aí agora vai ter que acordar todo jeito pra botar o pijama, né? Senhora Luana já tá dormindo, graças a Deus. E aí a casa vai dormir assim, ó, meio que bagunçada, digamos, né? A casa vai dormir assim por conta que eu não vai dar tempo de limpar tudo, não. Aliás, daria tempo, mas eu tô tão cansada, gente, só Jesus na causa. Hoje eu cansei. Então, é isso, eu volto amanhã, tá? Bom dia, bom dia. Olha a minha voz. O que acontece? Hoje, sábado, é dia da gente finalizar as coisas. Então hoje, eu vou até evitar falar depois. É que eu vou editar esse vídeo, acho que eu vou estar melhor. Aí eu vou gravar a minha voz, tá? Então, os próximos takes aí eu vou gravar a minha voz, porque não tem condições de eu estar forçando. Aqui eu tirei do congelador 15 brigadeiros. Tirei do congelador e já vou levar pra minha geladeira. Tirei também as coxinhas e as bolinhas de queijo e vou deixar embaixo da minha geladeira, certo? E agora eu vou prensar os bolos. Eu era pra ter prensado bem mais cedo, mas eu tava dando uma organizada aqui na casa, tomando café, fazendo as coisas. E aí... eu não tive tempo. Luana já tá reclamando. Agora, pra vocês terem noção, são 9h41. Então agora eu vou preparar as coisas aqui pra começar a prensar os bolos. E aí eu vou gravar pra vocês, só que eu não vou falar mais, porque senão vai estar forçando muita voz. Hoje, sábado, o tio de Nicolas, a tia dele, o pessoal por parte de família de pai, um bocado tá vindo pra cá, mas não pra minha casa, né? Eles sempre alugam um local pra ficar. Então acredito que hoje não, mas amanhã eu vou pra lá pra ficar com eles, pra gente, como é que fala? Curtir um pouquinho, porque toda vez que eles vêm, eles sempre me chamam.
Aí o local onde eles vão sempre tem piscina e coisa, aí a gente vai pra lá pra curtir. Eu lembro que da outra vez eu fui, eu tava grávida ainda. Aí eu tive acesso, porque tem que ter a pulseirinha lá do local. Aí a gente tem acesso e vai. Então hoje o tempo tá meio nublado, não é bom, tá saindo. Mas amanhã, em nome do Senhor Jesus, a gente vai estar melhor. E também a gente vai aproveitar e curtir um pouquinho, né? Porque não é só trabalho que a gente vive. É isso, gente. Vou fazer aqui as coisas, vou filmar pra vocês, tá? Então fica até o final do vídeo. Minha voz, como vocês viram, depois que eu gravei esse take, foi basicamente embora, né? Então eu não tava forçando muito também. Apesar que agora, na hora da edição do vídeo, a voz também não tá lá essas coisas, mas eu tenho que gravar porque vocês não podem ficar sem vídeo, né? Então vamos lá, gente. Aqui eu vou começar a fazer a prensagem dos nossos bolos. Então, eu vou primeiro começar a cortar todos os bolos. Sempre que eu faço uma produção assim, gente, de, por exemplo, 3 bolos, 2, 3 bolos, ou até mais, né? Apesar que eu não tô conseguindo fazer mais essa quantidade. Porque antes eu conseguia, tinha dias que eu tirava, quem já é inscrito aqui no canal e assiste meus vlogs há um tempo, vai lembrar que às vezes tinha dia que eu pegava, sei lá, 5, 6, 7 bolos no dia pra fazer. E eu primeiro fazia essa linha de montagem. Então, a primeira coisa que eu faço quando tem uma quantidade assim de bolo, eu corto primeiro a massa, né? Deixo todas as massas cortadas. E aí sim, depois é que a gente vai fazendo toda aquela outra linha de produção, que é colocar a calda, rechear, fazer tudo certinho para prensar todos os bolos. Assim eu acho mais fácil do que eu estar cortando massa por massa, prensagem por prensagem, porque eu acho que demora mais e suja mais. Então, por exemplo, essa etapa aqui, que é a parte que a gente tem que cortar as massas, ela acaba que sujando muito, né? Que a massa, né, acaba saindo uns farelozinhos. Então, por isso que eu gosto de cortar todas elas, deixo separada, e aí depois é que a gente recheia, certo? E como a senhora Luana estava muito abusada nesse dia, eu tive que colocar ela aqui no canguru. Gente, eu confesso pra vocês que esse canguru está sendo minha salvação, literalmente, porque é a única forma que eu tenho de trabalhar com ela desse jeito, né? E aí ela vê as coisas, ela se distrai. E quando ela tá com sono, às vezes ela fica abusada. Então, quando ela fica aqui no canguru, ela dorme, né? Então, é bom que já ajuda nessa questão aí. Ela fica sempre observando, olhando. Então, aqui minhas formas também já estão todas com as sacolinhas pra gente fazer a prensagem. Essas sacolas, gente, eu já compro aquelas bobinas, né? Porque como eu utilizo muito aqui, então eu já compro logo uma quantidade. Mas é basicamente aquelas sacolas que a gente utiliza para colocar saquinhos, né? Que a gente tem no supermercado, coloca verdura. Pronto, é o mesmo saquinho. Se minha voz falhar, vocês me desculpem, mas eu tô tentando, gente, mas tá difícil. A virose é um caso sério e tá complicado, mas a gente vai indo, né? Aí vê só. Agora eu vou começar a fazer a prensagem dos meus bolos. O primeiro bolo aqui que eu vou prensar vai ser o de abacaxi com coco. Então, primeiramente eu vou fazer a barreirazinha de contenção, porque a gente vai vir com a geleinha. Na verdade, gente, eu já tava com tanta pressa ontem à noite que eu não fiz a geleia. Eu fiz basicamente só fazer a redução da fruta, digamos assim. Eu só coloquei a fruta, o açúcar e pronto. Não fiz a geleia mesmo, né? Porque eu tava muito apressada. E aí eu disse, não, vou fazer assim mesmo e tá tudo certo. Aí colocamos aqui, lembra que eu peso sempre os meus produtos pra gente poder manter o padrão de qualidade também, né? Porque querendo ou não, o cliente que compra com você a primeira vez, o bolo tá bem recheado, tá bem molhadinho, tá um sabor maravilhoso, o cliente vai comprar novamente e ele quer receber, obviamente, a mesma coisa que recebeu da última. Então, por isso que pesar as coisas no seu delivery, né? Nos seus bolos, no que você trabalha, é importante para que você mantenha esse padrão e você com isso consiga fidelizar seus clientes, que é uma forma também de fidelizar os clientes, né? Aqui em cima, nessa próxima etapa, gente, vocês vão ver melhor a questão da barreira de contenção que eu falo para vocês sempre. Todas as vezes que vocês for utilizar, por exemplo, fruta, um recheio que seja mais leve, digamos assim, tipo geleia, um mousse, alguma coisa assim do tipo, eu indico sempre fazer uma barreira de contenção para evitar que seu recheio acabe vazando nas laterais e você não ter dificuldade na hora de rechear, aliás, de decorar o seu bolo. Então é importante que na hora que você for rechear, você faz essa barreira, coloca, né, o recheio no meio e aí depois você vem com o brigadeiro, no caso aqui é o brigadeiro de beijinho, e você vem fazendo
o fechamento, né? Vem colocando o restante das quantidades. Esse meu mini bolo aí, gente, ele sai bastante por aqui, que é uma opção muito boa que eu coloquei no meu cardápio, porque geralmente as pessoas pedem, por exemplo, vem muito casais pra cá, então geralmente quando os casais vêm, a mulher às vezes quer fazer um surpresa pro esposo, ou o esposo quer fazer um bolinho pra comemorar o aniversário da esposa, só tá os dois, né? Então o pessoal sempre pede esse mini bolo, o que é uma ótima opção aí pra poder ter uma boa saída por aqui. Graças a Deus esse bolinho serve muito bem até 2 pessoas no máximo, estourando até 3 pessoas, caso o pessoal não é muito fã de bolo, né? Então, lá no meu cardápio eu sempre coloco a sugestão de 2 a 3 pessoas. Mas esse daí é basicamente um bolo que é quase o tamanho do bento cake, tá, gente? Só ele é um pouquinho maior e um pouquinho mais alto também, até porque ele vai 3 camadas de massa, né? E 2 camadas de recheio, então ele fica com um peso médio aí de umas 600 gramas. Ou seja, um bolinho que serve muito bem, certo? Mas quando você gosta de bolo e você está com vontade, aí você come um desse sozinho. Posso falar nada, nem vou criticar a galera, porque esse bolo é maravilhoso. Então, eu não posso dizer nada em relação a isso. Mas, geralmente, ele pode servir essa quantidade de pessoas que eu falei pra vocês. Lembrando que, se você quiser aprender massas, recheio, a quantidade que eu utilizo de recheio, quantidade que eu utilizo de calda, massa crua para cada tamanho de forma, os tamanhos das minhas formas, tudo isso, gente, tudo é bem explicadinho lá no meu e-book de tortas. Essas massas e recheios que eu tô usando atualmente é do meu e-book de tortas. Então, se vocês quiserem adquirir ou conhecer também outros e-books que eu vendo, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo, que tem meu WhatsApp, e vocês conseguem entrar em contato comigo para saber os valores dos e-books, tá certo, gente? Precinho bem mara pra você. Quem já comprou já sabe como é que é. Sempre que alguém tem uma dúvida, né, eu consigo tirar a dúvida lá no WhatsApp, mas é tudo bem explicadinho. E muita gente já tá colocando em prática, manda mensagem pra mim, foto, diz, olha, pô, eu fiz esse bolo através do e-book, vendo seus vídeos, consegui, os clientes aqui super elogiaram. Então, assim, gente, vale super a pena, né? Porque é meu não, mas o feedback do pessoal aí que já comprou vai falar por mim, né? Então aqui eu já tô prensando outro mini bolinho, que é o sabor de brigadeiro. Isso daí foi um pedido que eu já fechei com a cliente um dia anterior, na verdade, né? No caso, no sábado, que é o dia que eu tô trabalhando aí. Então na sexta eu fechei o pedido e aí esse bolo eu já tô prensando. Como eu vou decorar eles na parte da tarde, geralmente quando eu prenso os bolos de manhã e vou decorar de tarde, eu sempre coloco eles um pouco na geladeira. Então, eu deixo sempre no freezer ou no congelador, umas 2, 3 horas, dependendo do tamanho do bolo, para ele dando uma puxada boa na calda e ele dar uma prensada legal aí para poder... Vocês me perdoem a voz, tá vendo? Eu começo a falar, a voz começa a falhar, gente. Juro pra vocês. Vocês têm noção? Eu tô editando esse vídeo agora, 8h15 da noite. E é um vídeo que, ó, já melhorou a voz, graças a Deus. Eu fico falhando, vocês me perdoem, mas eu fico falhando. Mas é assim, entre falhas e coisas a gente vai indo. Tava aqui prestando já o bolo, o outro bolo de aro 12x10, e a funcionária fez o que, gente? Dormiu, como é que pode uma funcionária 10 mal trabalhar já capota no meu braço? Que isso? Então assim, dormiu, capotou, vou colocar ela lá na cama, né? Vou deixar ela lá. E aí eu volto para poder finalizar essa questão dos bolos, porque a gente vai adiantando essas outras partes. É assim, gente, a gente vai fazendo o que dá com ela no braço, organizando tudo certinho. Mas dá para fazer tudo, né? É cansativo, obviamente. Mas a gente consegue dar conta e consegue fazer e tá tudo certo. Então, ela vai ficar lá na cama para eu finalizar, né, as encomendas que tem. E aí, bolos prensadozinhos, vamos agora fazer o quê? Fazer a finalização dos nossos docinhos. Essa caixinha aqui, gente, eu comprei ela lá na Shopee. Geralmente eu compro os meus produtos pela Jango. Se eu falar pra vocês que já é a segunda vez que tá com palhaçada essa questão da entrega, me desculpem, galera da Jango, mas tem que ser dito. Eu sou muito verdadeira em relação a isso. Por quê? Gente, já faz o quê? 3 anos. O Nicolas tem 4 anos. Já faz 3 anos que eu compro nessa loja. Nunca teve problema. Sempre entregava meus produtos na data correta. E da última vez que era para ter chegado os produtos em fevereiro, não chegou desse ano. O rapaz disse que não achou. Ai, gente, um negócio seríssimo. Só sei que no final das contas eu consegui, eles conseguiram reembolsar pelo cartão, mas assim, quando eu reembolso pelo cartão, faz o desconto na fatura. E eu não quero o desconto na fatura. Eu quero que o dinheiro caia na minha conta para que eu possa comprar em outro canto, porque
não faz sentido pra mim, né? Eu tenho que comprar outra embalagem, outra caixa, entendeu? E dessa vez, infelizmente, mais uma vez, fiz pedido lá na Jango e simplesmente, né? Ai, gente, espera aí que o meu freezer aqui, ele tá cheio de gelo e não tá fechando, olha que maravilha. É assim, é um negócio sério, viu? Um negócio seríssimo. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, eu fiz mais uma compra na Jango, né? E acabou que o pessoal lá da transportadora, não é a loja, tá, gente? É a transportadora que faz. E assim, o frete não é barato. Eu pago R$ 80 só de frete pra trazer essas benditas desta caixa. Então, assim, não é um produto barato e o frete também não é barato. Só que eu não quero reembolso no meu cartão mais. Eu quero que ou eles entreguem meu produto, porque dessa vez eu mandei localização, mandei foto, mandei vídeo da rua, mandei foto da minha casa, mandei localização. Tá danado que eles não vão achar, né, gente? Meu endereço. E até agora não chegou. Inclusive, o pedido tá atrasado. E eu quero obter resposta em relação a isso, porque não tem condições. Já é a segunda vez que estão fazendo isso. E eu dependo desses produtos, né? Pra poder eu trabalhar. Então, é muito complicado isso. Por isso que eu falo pra vocês, é tão difícil aqui, gente, trabalhar com essas coisas, porque a gente não acha essas caixas aqui no local, eu tenho que estar pedindo na internet, agora tá com essa frescura de entrega, enfim. É complicado. Ó, finalizei aqui os docinhos. E aí agora eu vou deixar eles fechadinhos. Então, desse pedido aqui, a gente já fez a prensagem do nosso bolo de abacaxi com coco. Mais tarde a gente faz a decoração dele. As coxinhas e bolinhos de queijo a gente já tem. Mais tarde a gente frita. E os brigadeiros tradicionais a gente também já finalizou. Então, desse pedido aqui já tá tudo ok. Mais tarde a gente só frita o salgado e decora o bolo, né? Enquanto isso, a senhora Luana já estava meio que se acordando. Pois é, gente, é assim. Quando ela dorme, eu corro pra fazer as coisas. Então, ela tava aqui já acordando. E o senhor Nicolas, como sempre, né, perto dela. E aí, minha gente, olha, eu vou falar pra vocês. O filho mais novo é geralmente aquele filho que é sobrevivente dentro de casa. Principalmente quando tem um irmão. Porque é um caso sério. A gente tem que estar de olho 24 horas, literalmente. Então, até isso se torna um pouquinho cansativo, né? Mas, enfim. Agora, vamos fazer o quê? Já finalizei os docinhos, como eu mostrei pra vocês. E agora, de tarde, eu não lembro nem que hora era, mas eu vou começar a fazer a decoração dos nossos mini bolos. Esses cakeboard aqui, eles têm 15 centímetros de largura. Tem gente que disse assim, Pâmela, por que tu não compra um cakeboard um pouquinho maior? Por quê, gente? Porque a caixa que eu acho pra esses mini bolos é muito grande e fica totalmente desproporcional ao tamanho do bolo. Então, a caixa vai ficar enorme, o bolo vai ficar pequenininho, porque ele é muito pequenininho realmente. E não vai ficar legal, porque na hora que o cliente abrir, vai ter uma expectativa. Quando ele abrir, vai dizer, ah, Maria, um ovo dentro dessa caixa. Eu recebi um ovo, literalmente. Então, não faz sentido, vocês estão entendendo? Então, por isso que esses mini bolos, eu sempre coloco nesse cakeboard de aro 15 centímetros. E os bolos, eles têm 12 centímetros. Mas eu sempre falo pra vocês que, geralmente, quando eu compro cakeboard, eu sempre compro 10, 15 centímetros a mais. Mas esse daí em específico, eu realmente tive que pegar esses cakeboard pequeno por conta do tamanho da caixa, porque não tem um tamanho, não achei ainda um tamanho legal para poder carregar esses mini bolos e não ficar tão desproporcional o tamanho do bolo. Por isso que vai esses cakeboard. Mas aí dá para fazer a decoração. Só tem alguns modelinhos que às vezes o cliente manda que é um pouquinho difícil de fazer, mas ainda assim a gente consegue, né, com bastante cuidado. Mas geralmente quando é as decorações mais assim padrão, as decorações simples, dá pra gente fazer tranquilamente. Então esse é um mini bolinho que é também rápido pra fazer, enfim, então não atrapalha tanto. Mas quando eu achar uma caixa que fique legal para o tamanho do bolo, que até isso a gente tem que ter noção também, a questão da embalagem. Por isso que eu falo pra vocês, confeitaria não é só fazer bolo, aprender a fazer bolo. Tem que aprender a administrar o dinheiro, tem que aprender a cativar o cliente, tem que aprender a buscar vendas. Gente, é tanta coisa que acontece por trás que chega a dar uma dor de cabeça, tá entendendo? Que é muita coisa, é precificação, é administração, é estoque, é embalagem, tudo você tem que pensar. Principalmente quando você trabalha com delivery. Aqui eu não trabalho com delivery, né? Mas eu tenho uma pessoa, né? Um rapaz que faz as entregas pra mim quando a gente agenda, quando o cliente faz a encomenda com antecedência, então ele leva. E a gente tem que tomar esse cuidado também com a questão do transporte, né? Porque querendo ou não, a gente tem que colocar os produtos numa embalagem que dá para levar tranquilo no transporte, para evitar se algum bolo cair ou acontecer alguma coisa, o bolo tá dentro da caixa, você consegue recuperar. Então tudo isso a gente tem que pensar também. Não só na forma como a gente entrega um produto, mas na forma em geral. Gente, desde o recheio
a massa, a decisão que você toma de fazer o tamanho dos bolos, tudo tá incluso na questão final do seu produto. Você precisa escolher o tamanho dos seus bolos, com qual público você quer alcançar. Então, você precisa entender tudo isso para você, de fato, começar a trabalhar com isso. Claro que, às vezes, quando a gente é iniciante, muitas das coisas a gente vai aprendendo mesmo na marra. Eu mesmo aprendi na marra. Então, por exemplo, no início, quando eu trabalhava com bolos, eu vou mostrar a decoração para vocês e vou conversando, tá? Então, no início, quando eu trabalhava com bolo, gente, eu não tinha noção de precificação. Nossa, eu contava moedas, eu lembro que eu contava moedas, literalmente. E outra, todo santo dia eu ia na cidade comprar uma caixa de leite condensado, uma caixa, tá? De 395 gramas. Não era caixa como eu compro hoje de 27 unidades. Era caixinhas mesmo, tipo, era 1 quilo de açúcar, 2 quilos de farinha, e era um baldinho de margarina. Então, todo santo dia eu estava no supermercado, no atacadão, para poder isso. E outro detalhe, eu ia sempre de bicicleta, porque aqui tudo é plano, né? Então, eu acabava que indo de bicicleta. Eu vendia os bolos de porta em porta. Quando eu terminava as vendas, eu aproveitava, ia para lá e comprava material. Então, gente, eu era para cima e para baixo nessa BR. Para cima e para baixo nessa BR aqui, para poder comprar essas coisas. Então, era muito cansativo. Mas tudo no início é assim mesmo. É esforço, é dedicação e é persistência. Você só vai chegar onde você quer quando você persistir naquilo. Vai ter altos e baixos, vai ter momentos que você vai ter percas. Já teve várias e várias vezes, gente, que eu iniciei com os bolos e tudo. E teve um momento que eu já joguei bolo fora, né? Na época que eu morava, que eu era casada, que eu morava na casa da minha sogra. Gente, eu já joguei bolo fora, eu já perdi muito produto, eu já tentei desistir disso. E, enfim, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Vocês entendem? Então, é persistência. A gente levanta, cai. Por isso que eu falo pra vocês, não é na primeira pedra que você encontra no caminho que você tem que desistir. Não, você tem que focar naquilo que você quer. Se é isso que você quer trabalhar, foca. Porque as coisas na vida da gente, infelizmente, não são flores. Então, para você trabalhar com empreendedorismo, você tem que entender, gente, que vai ter dias de sol, vai ter dias de chuva. E você tem que estar lá, fazendo sol ou chuva, você tem que estar lá. Eu lembro várias vezes, quantas vezes eu não saí aqui com o bolo na bicicleta, gente, e com uma mão no guidão e a outra mão segurando a sombrinha. Então, assim, eram momentos bem complicados, mas eu estava ali, persistindo, vendendo dias de sol e dias de chuva. Hoje, graças a Deus, eu consegui, né, e Deus tem abençoado, claro, os clientes. Então, muita gente vem, entra em contato comigo e hoje eu consigo ter essa possibilidade de trabalhar na minha casa. Mas no início, eu passei, eu acho que mais de um ano trabalhando todo santo dia. Gente, ninguém me viu, eu era de domingo a domingo, literalmente trabalhando, vendendo de porta em porta. Então, assim, tudo tem um começo e tudo tem, né, aquela questão de você ter paciência e você ir estudando e aprimorando. Conforme você vai crescendo, você vai melhorando seu negócio. Então, de início, meus bolos não iam no cakeboard, hoje eu já consigo comprar cakeboard, já traz um valor a mais pro meu bolo. Antes eu não conseguia trabalhar com caixas, hoje eu já consigo trazer as caixas para poder decorar meus bolos, né, para finalizar e entregar para o cliente. Então, tudo hoje está muito melhor do que há 3 anos atrás, literalmente. Então, tudo você tem que ter um tempo, tenha paciência. E outra, pare de se comparar com o processo de fulano ou betânio, gente. Cada um tem sua caminhada. Enquanto você ficar nessa de, ai, mas fulano já tá começando isso, betânio já tá começando aí, você fica parado, olhando a vida do outro enquanto o outro tá caminhando. Então, é importante que você olhe para o seu negócio, comece a focar nele e comece a buscar estratégia para o seu negócio. Não é procurar o que fulano ou betano está fazendo. Eu falo sempre isso, porque tem muita gente que às vezes entra em contato comigo e sempre fala comigo, ah, Pamela, eu vou parar, eu vou desistir, porque o pessoal aqui não quer pagar 15 reais no bolo caseiro, o pessoal aqui não quer fazer isso. Gente, não tem esse negócio de não querer pagar. Você tem que se ajustar. Se você está trabalhando com bolos muito grandes, tenta trazer uns bolos menores, com custo menor, né? Se seu cliente não come aquele tipo de coisa, tenta trazer outro produto, mas tenta encaixar alguma coisa, porque, gente, em todo local, em todo canto, vai ter uma confeitaria, em todo canto vai ter alguém que vende bolo, em todo canto vai ter alguém que vende geladinho, vende bolo, vai ter várias e várias lojas disso, daquilo outro. Se o mundo não fosse de oportunidades para todo mundo, não teria várias lojas de móveis, não teria várias lojas de bolo, concorrência e tudo. Então, vocês têm que entender que o seu negócio depende inteiramente de você, não é de fulano, betano, de terceiros. Eu tinha muito essa mentalidade antigamente, né, principalmente quando eu era casada, que eu achava que eu
o meu negócio dependia só do meu esposo. E quando eu comecei a entender que o meu negócio depende de mim, não de outras pessoas, de terceiros, comecei a mudar totalmente a minha forma de pensar e também a minha forma de agir. Então, eu acredito muito que se você coloca isso na sua cabeça, você muda a rota, você vira a chave e você entende, tá? Foi eu que escolhi trabalhar com isso, então eu que vou me esforçar para isso. Se a outra pessoa que estiver com você quiser entrar para somar, show de bola, maravilha, os dois voam, que é uma beleza. Mas se o outro não quiser fazer o trabalho dele, tudo bem, cada um no seu quadrado, cada um faz aquilo que gosta de fazer e tá tudo certo. O importante é crescerem junto e ajudar um ao outro, e isso é o que importa. Então a gente tem que ter esse entendimento, digamos assim, né? Mas eu tô falando isso hoje, porque lá atrás, gente, minha cabeça era outra coisa. Estou entendendo? Lá atrás, minha cabeça, não, fulano tem que trabalhar comigo, Betano tem que trabalhar comigo. Não vou fazer isso hoje porque fulano, gente, não tem nada a ver, fulano ou Betano com seu negócio, é você. Você é que tem que fazer. Para de arrumar desculpa e procura a solução, né? Eu falo isso. Tem muitas coisas aqui que eu falo, gente, mas também eu não sou lá essa pessoa perfeita que aplico tudo, não. Porque também eu sou um ser humano, eu canso, gente. Não é fácil fazer o que eu faço, tomar conta de 2 meninos, levar para a escola, buscar, fazer almoço, cuidar da casa, atender cliente, gravar vídeo, editar, pegar pedidos, fazer compra de material, cuidar de Luana o tempo todo, né? Tempo integral, dar de mamar. Gente, é muita coisa, é outras coisas resolvendo também, dor de cabeça que só o caramba. Não é fácil, mas eu tô aqui todos os dias. Tem dias que eu queria estar deitada na minha cama. Mas por isso que eu falo, às vezes quando a gente tem filhos na vida, a gente aprende o que é responsabilidade. Não que eu não era uma pessoa assim, eu sempre tive a responsabilidade, graças a Deus. Nunca fui uma mulher preguiçosa, não. Mas assim, hoje eu vejo a força que eu tenho, que eu antes não acreditava no meu potencial. E hoje eu consigo ver isso. E eu vejo que isso muito primeiramente é através de Deus, que é Ele que me dá força, que me renova todos os dias. E segundamente através dos meus filhos, que eu olho para eles e eu digo, eles dependem de mim. Então eu tenho que correr por eles. Eu estando bem ou não estando, eu tô lá por eles. Vocês entendem? Então é basicamente isso. É só uma palavrinha que eu tô dando com vocês aí no meio do vlog. Pois é, não pulo o vlog, porque aí vocês perdem essas terapias de Pamela, entendeu? Ó, os bolinhos ficou finalizado aqui enquanto eu conversava com vocês. Coloquei o topozinho, a moça me entregou de brinde, eu acabei colocando de brinde para clientes também. E agora sim a gente vai colocar esses bolinhos na caixas. Todos os meus bolos, gente. Esses mini bolos até o maior, eu sempre coloco eles na caixa, todos, tá? É um padrão aqui que eu optei para poder trabalhar. Inclusive, eu acho maravilhoso, porque assim, quando os clientes vêm buscar os bolos, gente, eles acham que vão levar no cakeboard. Então, muitos clientes, quando pegam um bolo que olha, dizem, nossa, o bolo vem na caixa, que legal. Eu já estava pensando como é que a gente ia levar para tal lugar, que não sei o quê. Então, é interessante você procurar sempre o melhor para entregar o seu produto para o cliente, porque isso faz toda a diferença na hora da entrega do seu produto, certo? Essas caixinhas eu também compro lá na Shopee. Inclusive, quem quiser, o link tá aqui embaixo. É as caixas para mini bolo. Tem a referência delas aqui e o link também. Caso vocês não consigam algum link que está aqui na descrição do vídeo, vocês mandam mensagem para mim, quem tiver meu WhatsApp, ou então lá no direct do meu Instagram, vocês mandam mensagem para mim que uma hora eu respondo, tá, gente? Às vezes eu demoro porque é muita mensagem, mas eu sempre dou uma olhadinha nas mensagens de vocês e vou respondendo por ordem, tá certo? Então, essas caixinhas já tá ok, finalizada. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é só colocar na frente essa tagzinha, né, que eu sempre coloco, tanto nas caixas pequenas quanto nos maiores. Eu coloco uma fita dupla face, né, e colo essas tagzinhas aí na frente, porque aí a gente coloca uma forma, né, de agradecer ao cliente pela compra e tudo. E embaixo tem um espaçozinho para colocar minha rede social. Então eu coloco lá o meu Instagram para que o cliente também possa procurar. Isso é uma forma também de divulgação, tá, gente? Depois eu falo mais sobre essa questão de divulgação para vocês, porque senão o vídeo fica muito longo, eu fico falando muito, mas essas formas assim de entregar cartão de visitas, de colocar esses tagzinhos assim é muito importante. Ter etiqueta também do seu produto com o teu telefone para contato, porque não é só uma pessoa que vai comer seu bolo. Se você se um cliente pede um bolo com você para 10 pessoas, ou seja, vai estar 10 pessoas na festa. E se as pessoas gostarem do teu bolo, do teu produto, vão dizer, nossa, que bolo gostoso e tal. Você tem o contato da pessoa e aí tem lá né, o seu contato, a sua rede social, então isso é muito importante, certo? E enquanto isso, a senhora Lulu estava capotadíssima, gente, na cama. Deixei o ventilador ligado aqui para ela por causa do calor. Vou deixar ela aqui. Nicolas estava aqui assistindo, comendo uma maçãzinha. E aí eu vou fazer o que agora? Já é de tarde, né? A gente já vai começar a fazer o quê? A fritar os salgados. Então aqui eu já estava
esquentando o óleo. E agora eu vou pegar os salgados que tá na minha geladeira. Os bolos tá aí guardado. E eu sempre gosto, gente, de fritar meus salgados refrigerado, tá? Eu não gosto de fritar eles congelado, porque como a temperatura da panela não alcança a temperatura de uma fritadeira elétrica, por exemplo, é muito diferente, né? Então eu prefiro fritar os meus salgados sempre em temperatura refrigerada, né? Ou seja, eles refrigerados, né? Frios, vocês entendem, né? Não congelado. E aí primeiro eu faço o teste, coloco uma coxinha, e aí eu vejo que o óleo tá bom, eu vou colocando no máximo aí 3, 4 coxinhas, dependendo da quantidade. Inclusive, gente, depois eu quero comprar uma fritadeira, né? No nome do Senhor Jesus. É tanta coisa para comprar no negócio que você não tem noção. É muita coisa. Quando eu paro para pensar nas coisas que eu preciso comprar, gente, meu Deus, cara. Eu digo, Senhor Jesus, entra nessa lista. Coloca tuas mãos abençoadas sobre essa lista, porque é muita coisa para eu comprar. Então, a gente vai se organizando. Mas vai dando tempo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai investindo aos poucos. Perdão, gente. Mas assim, não é desculpa para você não começar, né? Tem panela aí? Bota o óleo, esquenta e começa a fritar salgados, né? Então não precisa você ter literalmente uma fritadeira elétrica para você começar a fritar salgados. Com a panela de casa você consegue fazer isso. Porque o que eu falo isso? Que tem muita gente que não vou começar a fazer isso porque eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Gente, não é questão de não ter, é questão de começar, meter a cara, vai lá e faz. E se der certo? E tu tá esperando o quê? O momento perfeito? O momento perfeito não existe. Não existe um momento perfeito para você viajar, comprar tal coisa, comprar tal roupa, entendeu? Existe um momento em que você diz assim, pronto, agora é a hora, vamos embora, seja o que der. Deu errado, volta, recalcula a rota, vê onde errou, conserta e caminha de novo e você vai. É assim que finaliza, tá? Bom, os salgados já ficaram prontos, coloquei aqui na minha hamburgueira. Ela é a H01, H02, gente, que cabem até 30 salgados, tá? Aí eu vou aguardar a cliente vir buscar. E esse foi o sábado que eu filmei pra vocês. Agora vamos partir para o domingo. Foi um dia mais relax, foi um dia mais tranquilo. Eu estava indo pra lá onde o pessoal tava. Vou mostrar pra vocês lá o local da piscina e tudo. Então já eu chego pra mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos aproveitar hoje o dia. Cheguei, minha gente. Nicolas já tá lá, que ele já foi antes, né? Eles pegaram o Nicolas antes, aí eu tava arrumando Luana ficou um pouquinho com o pai dela e agora ele vem trazer ela. Eu tô esperando pra poder ir pra lá, que eles já estão me esperando. Aí eu mostro um pouquinho pra vocês lá dentro. Izzy, como tá bonita, né, mãe? Olha pra isso. Eita. Subindo aí, quando chegou aqui, eu chamou, falou assim. Deixa ela. Tudo alto, aí. Cadê, mãe? Cadê? Tá aqui, cadê sua boia? Vai levar, né? Pra poder ir pra piscina? Bate. Bora? Pegar outra pra gente levar? Vá. Oxi, lá, Budi. A gente vai botar outra, vá. Já nem 2 minutos aí. É babado. Vamos, Ru. Chega, não passa um minuto. Não, Xia. Ô, Bote. bora, mãe, vai botar você pra poder ir pra piscina. Vamos descer. Bora. Bora, sim, bora. Devagar, viu? Dê a mão pra mãe ajudar você. Deixa eu filmar na KVC. Porque eu sou youtuber. O quê? Não, eu trouxe. Tava lá dentro. Bora, Fabiana. Claro, meu filho. Deixa eu falar. Ai. É a praia. Tira a camisa. Olha, tem gente andando de lancha ali, viu? Bom, minha gente, chegamos por lá. Lulu já deu uma capotadazinha, então a gente arrumou aí o coisinho pra ela ficar deitadinha. Tava de boa, na brisa, né? Na sombrinha, a zoada do vento, do mar. Nicolas também, depois que foi pra piscina, ficou. Eu nem consegui filmar pra vocês lá na piscina, porque eu acabei nem levando o celular. Mas eu ainda consegui entrar um pouquinho com o Nicolas, enquanto o Luana tava dormindo, o pessoal tava olhando ela. Aí depois o Nicolas foi gastar a energia dele, né, gente? Que benza de Deus. Então ele foi jogar bola com os meninos. E foi assim, o nosso final de tarde. Eu cheguei lá no domingo por volta de umas 3 horas. Almocei lá também, porque eu não tinha nem almoçado em casa, na correria. Mas aí almocei lá com a galera. Depois
a gente foi pra praia e ficamos o restante da tarde nessa parte aí, gente. Porque esse hotel, esse é o fundo dele, né? Porque a frente fica na BR, então esse é o fundo, literalmente. E fica de frente pra praia. Então a gente tava assim, com essa vista maravilhosa, olhando a praia, contemplando a natureza, escutando música, brincando, rindo. Gente, foi um dia assim maravilhoso pra descontrair, é ótimo. Porque a gente consegue, né, desaparecer um pouquinho a mente. Aí depois a gente voltou pra casa, aí jogou um pouquinho de dominó, a gente fez janta também. Luana ficou dormindo um pouquinho lá também deitadinha. E foi isso, gente, finalzinho do nosso domingo aí pra vocês. Aí eu só tava esperando os meninos terminar de jogar dominó pra eles me levar em casa, né? Porque as crianças já estavam dormindo, o Nicolas já tinha capotado, Luana também. Então assim que terminou o joguinho, a gente foi embora pra casa, eles me levaram e foi isso, gente. Final do domingo, a gente deu uma descansada aí boa na praia, os meninos também, Nicolas se divertiu bastante na piscina, eu também aproveitei. Lulu também, né? Aproveitou os braços da galera e foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.